Você sabia que mais de 80% dos erros na tonalização do seu loiro vem de uma falha única, que é a falta de diagnóstico do fundo de clareamento? Sem ele, qualquer forma que você fizer vira um chute. E é aí que nascem os loiros manchados, apagados ou amarelados. Você tenta, 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 mas vive tendo que corrigir loiro que ficou chumbado, porque deixou tempo demais ou porque errou na fórmula. Eu sou a Bruna Vieira, colorista de Mega Hair. E se você quer fazer loiros de elite como esse aqui, se inscreve no meu canal. Agora vamos ao que interessa, mas antes curte meu vídeo já, vai. O que é diagnóstico de fundo de clareamento? Bom, vou te explicar de uma forma simples. Fundo de clareamento é a capacidade de olhar para o fio descolorido e identificar exatamente o pigmento residual que ficou ali. É como olhar uma tela antes de pintar. Se você não entende a cor da tela, qualquer tinta que você usar vai sair diferente do que você imaginava. É isso, gente. Não dá para sair colocando tonalizante só pelo nome da cor, né? Sem saber exatamente o que você está fazendo. E por que que o diagnóstico é o alicerce do nosso processo? Sem diagnóstico correto, você pode usar o melhor tonalizante do mercado, a fórmula mais cara, não importa. Mesmo assim, o seu loiro não vai ficar bonito. E você ainda vai ter que ficar corrigindo o pigmento que ficou em excesso ali, né? Que manchou o seu loiro. Cada tonalização, ela precisa de um cálculo correto. Por isso que a gente trabalha com números. E sabe qual é o erro mais comum que acontece? Por exemplo, neutralizar errado usando um violeta quando o fundo é laranja. Violeta, gente, não é para fundo laranja. Escolher tonalizante só pelo nome da cor e não pela altura de tom. Por exemplo, eu vou colocar aqui um loiro acinzentado. Você nem tem um laranja para colocar cinza ali, né? Azul, no caso. Enfim, ignorar cada fundo pede uma estratégia diferente. Esse é só o começo. No meu método de diagnóstico, eu ensino exatamente como ler cada fundo de clareamento e nunca mais errar uma forma. É o que diferencia um loiro comum de um loiro de elite, como esse aqui, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Se você domina isso, você nunca mais vai perder tempo nem dinheiro tentando acertar, porque vamos combinar que tonalizante custa caro, né? Então eu quero que você anote: sem diagnóstico não existe loiro perfeito. E aqui estão alguns exemplos práticos de neutralização de fórmulas, né? Simples para você usar. Por exemplo, se o fundo que você tem é um amarelo gema mais vibrante, o pigmento residual é um amarelo intenso. Então a neutralização para um amarelo intenso, um amarelo mais forte, amarelo, tá, gente? Não laranja, é um violeta. Por exemplo, um tonalizante violeta, ele vai ser um 8,89, 9,89, 10,89, até um 10,21, dependendo da altura de tom. Então você vai ver a altura de tom e usar a pigmentação violeta. Agora vamos falar assim, ó, se o fundo é amarelo claro, menos intenso, você vai o pigmento residual dele vai ser um amarelo suave, uma neutralização ainda violeta, mas em menor intensidade. Por exemplo, a altura de tom é 10, então você vai usar um 10,21 com um pouquinho de mix violeta, né? O resultado vai ser um loiro mais luminoso, muito parecido com esse aqui que eu tô nas mãos, tá, gente? Um loiro mais luminoso. Esse aqui tem um pouquinho de mescla, mas é essa altura de tom. Por exemplo, se o seu fundo tá laranjão, bem laranja, altura de tom ali 7, mais ou menos, no máximo 8, o pigmento residual é aquele laranja intenso, a neutralização aí vai ser com azul. Aí que o cinza entra na jogada, tá? Porque o azul, ele é a nuance cinza. Por exemplo, tonalizante frio acinzentado, você vai usar um 711, um 811 ou um 8,1, tá? Que aí ele vai neutralizar aquele tom mais quente, gritante. Se o fundo é um laranja amarelo, que é aquele laranja quase amarelinho, já que está bem clareando ali, você vai usar uma pigmentação azul mais violeta, porque você tem um pouquinho de amarelo e um pouquinho de laranja. Então você precisa dos dois. Você vai fazer um mix, pode ser um 8,12, um 9,12, vai depender da altura de tom também que ele está. Se ele está entre um 8, um 9, né? Mais ou menos isso vai ser um 9,12, um 8,12. E o resultado vai ser aquele loiro perolado mais equilibrado, sem excesso de frieza, que não vai chumbar o seu mega hair, né? Então, assim, para você fazer loiros bonitos, uniformes, lindos como esse, você tem que dominar a parte da neutralização, gente. É uma parte muito importante
para você trabalhar. Aqui, ó, eu tenho loiro de várias tonalidades, porque essa peça ainda não está montada. Então a gente consegue ver, ó, esse aqui é um amarelo laranja, né? Que é mais pro amarelo do que pro laranja. Então aqui eu usaria a neutralização de amarelo e laranja, que é azul mais violeta, né? Então é importante você identificar o fundo de clareamento do seu mega hair, porque o fundo de clareamento ele vai te dar a altura de tom que você vai trabalhar. Se é um 9, um 8, um 7, um 10, né? Para você ter mais segurança e poder fazer a sua neutralização com um pouquinho mais de tempo e mais tranquilidade, você pode, por exemplo, se você tem um fundo de clareamento de número 9, você pode começar com um tonalizante de número 10. E aí você usa um 10.11, 10.89, 10 ponto alguma coisa para neutralizar. Você tem um pouquinho mais de tempo quando você usa um tonalizante com uma altura de tom um número acima. Ele te dá um pouquinho mais de tempo para trabalhar e observar. Então, gente, se você gostou de saber um pouquinho aí como funciona mais ou menos a neutralização das cores, saber como funciona a parte de brincar com esse GPS de cor aí, né? Saber como pintar a sua tela, se inscreve no meu canal, curte aqui, porque eu tenho muito conteúdo legal para trazer para você.